Vamos à nossa última parte aí desse módulo 7 relacionado ao tema da nudez. E agora a gente vai tirar as principais dúvidas, que talvez pode ser a sua dúvida, em relação a esse tema. Então vamos lá, fica aqui com a gente. Então, dúvidas mais constantes nas questões relacionadas à nudez. Então, as respostas para essas dúvidas vieram de dúvidas reais, de pessoas reais, que a psicóloga Leiliane Rocha atendeu. Então, vamos lá. O que fazer se a criança de 3 anos quiser tocar ou tentar tocar em nossas partes íntimas durante o banho? Então, o primeiro passo, não brigar com a criança. A gente já falou a respeito disso, porque para ela, assim como tocar no olho é algo natural, tentar tocar na parte íntima do pai, da mãe, do responsável enquanto está tomando banho, ali junto, ou na parte íntima dela, para ela vai ser como se fosse tocar em qualquer outra parte do corpo. Então, gerar esse tipo de estresse emocional, brigando, sabe, gritando, isso tudo acaba gerando algo negativo, uma percepção negativa em relação a essa parte do corpo. Imagine, se você fosse tocar na, na orelha de alguém, porque a orelha de alguém de repente está suja, enfim, ou você quer ver se está com algum ferimento, você tem essa curiosidade. Aí, quando você for tocar, a pessoa der um gritão em você, o que você vai sentir? Qual vai ser a sua sensação? Né? Então, a criança ela é movida por curiosidade, então é muito importante a gente tratar essa atitude dela com naturalidade, ok? E explicar sobre os conceitos importantes que nós já comentamos aqui de intimidade, de privacidade, público, privado, de pudor, porque apesar de ser uma atitude comum entre crianças, né, essa tentativa, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que intervir. E existe uma intervenção, como eu estou falando, através dessas explicações, através da abordagem desses conceitos, para que a criança entenda que isso não pode ser feito e isso pode ser explicado calmamente, sem a necessidade de briga. Explique que as partes íntimas são especiais, são partes só nossas e que outras pessoas não podem tocá-las. Aí lembrando, né, que o toque nas partes íntimas só é autorizado pelas pessoas de confiança da criança, que fazem parte da rede de apoio dela. Que é o pai, pode ser, depende de cada contexto familiar, né? Só revisando isso. Pode ser o pai, a mãe, enfim, o médico, e só pode ser feito esse toque para limpar ou passar remédio ou cuidados médicos, enfim. Este é um excelente momento para realizar a educação sexual e falar sobre a rede de segurança, que é o que eu estou falando agora. E quais são as situações que alguém pode tocar na genitália de sua criança, né? Então, essa é a nossa primeira dúvida. A segunda, nunca fique nua na frente. Aqui a pessoa dizendo, né? Nunca fiquei nua na frente do meu filho de 4 anos. Não me sinto bem, mas ele me pergunta como é o corpo da mulher adulta. O que devo fazer? Aí você pode perguntar para ele o que ele quer saber. Então é muito importante você jogar a pergunta de volta para a criança, né? Para ver de fato o que você quer saber. Então abrir o diálogo para a criança e dizer o que ela pensa a respeito do assunto e não somente responder a pergunta de forma já direta. Então fale e mostre para ele a respeito das diferenças anatômicas, né? As diferenças que existem entre o homem e a mulher. Então, para isso, você pode utilizar desenhos, imagens voltadas para a educação sexual. Existem muitos livros científicos mesmo que trazem essas imagens ali de forma adequada. Isso não é pornografia, gente, é ciência. Então, você pode mostrar isso aí, já que ele tem essa curiosidade. Pode ser em forma de desenhos mesmo, assim. Precisa ser aquela imagem real, mas um desenhozinho básico para que você consiga demonstrar essas diferenças básicas ali, explicando para ele cientificamente como é que aquilo acontece. Nessas diferenças, como elas existem. Importante sempre os pais ou responsáveis analisarem esses materiais visuais antes de passar para a criança. Então é muito importante você filtrar isso antes de passar. Não é necessário tratar a temática da nudez optando por mostrar a nudez de forma livre na família. Ou seja, uma família que opta por não mostrar a nudez
para a criança, pode sim tratar sobre a temática da nudez. Então, se você tem essa escolha na sua família de não mostrar, então tem como você falar sim sobre nudez, sem problema nenhum, ok? O terceiro ponto aqui, pai, pode trocar a fralda da filha? Tocar na vulva para limpar? Isso não erotiza a criança? Não só pode, como também deve, né? Esse é o conselho aqui. Então é importante que para a criança que o pai participe dos cuidados com ela, trocar fralda, limpar, higienizar, passear. Isso contribui de forma positiva para o desenvolvimento sexual e emocional da criança. Mas existem casos específicos que merecem atenção. Então, casos em que, por exemplo, o pai não se sente confortável em realizar esse tipo de cuidado específico, que é trocar a fralda, podendo participar de outros de forma mais ativa, ok? Então, essa é a resposta aí para essa dúvida. Outra pergunta que tem aqui: minha filha toma banho comigo, agora diz que quer ver o pai nu, mas o pai não aceita. Como mostrar a diferença entre o corpo da mulher e do homem nesse caso? Então, é muito importante jogar a pergunta para a criança. Por que que ela quer ver? E, gente, lembrando, evitar, tá, sabe, fazendo críticas ou, enfim, brigar, a depender da resposta que a criança vier trazer e tal. Então, é muito importante a gente tratar isso com bastante respeito e explicar realmente de forma respeitosa. Então, você pode aqui apresentar, após uma análise prévia, desenhos ou imagens para educação sexual, mais uma vez aquela mesma abordagem que eu falei aqui da pergunta anterior, e passar sempre a ideia da singularidade que cada corpo tem. Então, somos diferentes anatomicamente. E é muito importante ressaltar que nenhum é melhor do que o outro, porque tem determinada característica, certo? Então, na verdade, um complementa o outro na existência ali da família, né? Se sua família é composta aí por pai e mãe, né? Então, é muito importante a gente trazer isso da perspectiva bíblica, né? Então, é isso, né? Trazer também a perspectiva cristã, se você é cristão, nesse sentido é fundamental. Você pode até começar aí falando a respeito de Adão e Eva, né? Porque no começo eles não necessitavam de vestes, mas depois que veio o pecado, eles precisaram, né? Então, a temática da nudez, ela é tratada também na Bíblia, né? A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente estava falando lá sobre a questão do pudor, né? Então, é importante você também trazer um pouco aí da perspectiva das suas crenças, né, em relação a isso, aquilo que sua família acredita. O próximo ponto aqui, irmãos. Menina de 4 anos e menino de 7 anos. Podem tomar banho ou trocar de roupa juntos? Bem, aqui, segundo a nossa resposta, não há problema. Então, é uma oportunidade para perceberem as diferenças anatômicas das genitálias. Se um deles disser que não quer, isso precisa ser respeitado. Se houver brincadeiras e interações inapropriadas, é importante também haver essa intervenção, mais uma vez reforçando, sem essa questão de brigar, gritar, mas tratando isso realmente ali de uma forma respeitosa. Então, quais são as formas de intervenção? Então, participar do banho junto com as crianças, pedir para deixar a porta aberta e acompanhar o banho, sempre entrar e verificar a situação do banheiro. E, gente, nos dias atuais, eu posso dizer até que no meu tempo, né, assim, de quando eu era criança, já havia situações aí de jogos sexuais acontecerem entre meninos, porque os pais não supervisionavam o banho. Ah, não, porque é 2 meninos e é 2 meninas, então não precisa de supervisão, vou deixar lá jogar. Não, é importante, independente se for menino ou menina, se forem 2 meninos, se forem 2 meninas, manter esse tipo de prática aqui, certo? De supervisionar, certo? Se existe esse tipo de atitude aí, né? Esse tipo de ação entre as crianças de ter esse costume de tomar banho juntos. Então, sempre supervisione e põe
pontos aqui em prática. Isso aqui é importantíssimo e evita consequências aí semelhantes ao abuso, né? Porque a gente sabe que os jogos sexuais, na verdade, são práticas que simulam aí o sexo e acontecem entre vulneráveis, entre crianças, mas as consequências são semelhantes a de um abuso sexual aí, ok? Então tem que ter esse cuidado. Então, naturalmente, as crianças vão estabelecendo a privacidade delas. Então, isso é natural. Mais uma vez, reforçando aí o sentimento de pudor, né, que surge em determinada idade. É importante explicar sobre o respeito ao corpo do outro e sobre os limites. Então, entrando na pré-adolescência, é importante também estabelecer limites. Há um desenvolvimento. Por quê? Porque na pré-adolescência já há um desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que é o desenvolvimento dos seios, os pelos pubianos. Então, para filhos, nessa transição, você pode usar as frases como: vocês não acham que já estão meio grandinhos para ficar tomando banho juntos? Então, gerar essas perguntas, né? Já vai estimular e trazer a criança para reflexão em relação a essa questão aí de ficar o tempo todo tomando banho junto. Então, estabelecer os limites junto com as crianças. Não é impor limites, né? Então, você pode estabelecer aí um diálogo e troca, porque às vezes quando você tenta forçar alguma coisa, né, ele pode até fazer ali na sua frente para ele obedecer. Mas e aí quando você não estiver por perto? Então, quando você traz a reflexão e junto com a criança você consegue estabelecer esses limites, esse acordo, né? Então ela consegue praticar isso, porque ela entendeu isso na sua presença ou ausente dela, certo? Ou quando ele não estiver presente, ok? Então, esse é o poder do conhecimento, né, gente? Da verdadeira educação, porque ela desce, ela enraiza no nosso coração de verdade. Não é uma obediência cega, né? Então, é importante a gente pontuar isso. Outro ponto aqui, outra pergunta. Posso brincar com o pênis do meu filho de 5 anos? Dar cheiro, por exemplo? Então, desde sempre, a criança precisa ser ensinada que o toque nas genitálias deve acontecer apenas em situações de higiene e cuidado e somente pela rede de segurança. Então, um dos princípios da prevenção ao abuso sexual é: filho, ninguém pode brincar com suas partes íntimas. Então, a criança pode confundir abuso com brincadeira. Inclusive, quando a gente vê lá num dos módulos, né, a respeito da abordagem, né, que os abusadores fazem, eles tentam estabelecer o abuso através disso, né, também, essa questão da brincadeira. Então, é importante já não manter esse tipo de prática para não estar criando um terreno propício para o abuso surgir de terceiros ou de outras pessoas ali que estão mais próximas. Brincar com o pênis da criança pode supervalorizar a ereção e erotizar a criança. Então, cuidado com as falas que podem colocar o pênis como qualidade para o menino. Então, o que é essa tal da supervalorização da ereção? É gerar uma fixação por parte da criança na ereção. Colocar o pênis como a única qualidade do menino, usando frases como: olha só, o sacão dele, olha que pênis, é macho mesmo, olha o tamanho do pênis, é muito macho, sabe? Então, a gente precisa evitar esse tipo de discurso machista. Por quê? Porque ele é prejudicial. Isso passa uma imagem para o filho, né, o menino, que ele é mais especial porque ele tem um pênis. E não é bem assim. Então, é importante não tratar o pênis como a parte do corpo que dá esse valor a ele como ser humano. É importante tratá-la como uma parte especial, como uma parte íntima mesmo, que todo mundo tem e que requer, assim como em todos, cuidados especiais. Então, o pênis não é um artifício de poder do sexo masculino. Isso é um discurso machista que danifica a forma como a criança vê o corpo, constrói a masculinidade e percebe a feminilidade, ou seja, prejudica o desenvolvimento emocional e sexual da criança. Inclusive, tem homens que cometem suicídio, chegam a chegar a esse ponto, têm depressão, em casos que eu já ouvi, inclusive, pesquisas e, enfim, alguns retratos mesmo da ciência
de homens que chegam a ter esse tipo de prática, né, e de sintoma e de doença, enfim, porque tiveram uma doença ali no pênis, desenvolveram às vezes por falta de higiene mesmo, alguma coisa assim, e tiveram que amputar e essas pessoas se matam ou têm depressão. Por quê? Porque às vezes esse discurso enaltece tanto esse órgão masculino que é como se o valor dele estivesse todo resumido ao órgão mesmo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Uma outra dúvida aqui, as duas últimas. Meu marido dá banho na minha filha de 8 anos, mas fica de cueca. Tem algum problema? A resposta é não. Ficamos praticamente assim na praia, na verdade. Para os pais que não se sentem à vontade com a nudez, mesmo com as crianças bem pequenas, não precisa forçar a barra. Então, usem peças íntimas durante o banho. O que importa é a leveza, a positividade e a diversão. Então, a partir dos 4 anos, a criança precisa estar apta para lavar e limpar suas genitálias. Isso livra muitas situações de risco de abuso e contribui para a autonomia da criança sobre o corpo dela, ok? Próxima dúvida aqui é: se os pais nunca ficarem nus na frente dos filhos, não pode gerar mais curiosidade nas crianças? Então, essa resposta tem o sim ou não aí, porque depende, na verdade, né? Porque se os pais conseguirem trabalhar essa curiosidade de forma sadia, então tem essa necessidade de necessariamente ficar nu. Então, o não aqui está mais em qual aspecto? Se os pais não realizam a educação sexual de forma adequada. Então, se existe uma educação sexual saudável tratada com essa criança, então o sintoma de uma curiosidade além do ponto e que leva a criança a procurar respostas em outros lugares será eliminado. E a resposta ela tem o sim, porque se os pais trabalham um assunto sobre a nudez e as partes íntimas de forma equivocada, né? Então, aí acaba de fato gerando mais curiosidade ainda mesmo. Por quê? Porque os pais não estão acertando, não estão conseguindo lidar com aquela curiosidade que a criança tem naturalmente. Existem muitas crianças que veem os pais nus e têm muita curiosidade. Por quê? Porque falta a aplicação dessa educação sexual adequada, saudável. Então, curiosidade, gente, mais uma vez reforçando, é algo saudável até determinado ponto. Então, a curiosidade nos faz seres criativos, empreendedores, pesquisadores. Isso é um aspecto positivo do ser humano, certo? Então, é assim que a gente encerra aqui essa sessão e esse módulo 7 também, com todos esses ensinamentos. Eu espero que tenha contribuído aí com você. E é isso. Fica aqui com a gente porque é muito bom estar contribuindo aí, gerando vida para sua família e para essas crianças aí que você alcança. Grande abraço.